os espíritos superiores transmitiram e que foi estruturado editorialmente por Allan Kardec. Há muitos espiritismos no Brasil. Esses espiritismos são aspejados. Há correntes que fortemente são influenciadas pela religião, fugindo da base nuclear da doutrina, que é a articulação da razão, da lógica, do raciocínio, para se alcançar as grandes verdades. É uma corrente religiosa que tem influências culturais da Igreja Católica, já que o Brasil, durante 400 anos, teve a presença aqui dos membros da Companhia de Jesus, os jesuítas, que levaram a catequese dos cidadãos, inicialmente dos índios. Como vocês sabem, a Companhia de Jesus foi criada por Santo Inácio de Loyola como uma reação à reforma protestante. A igreja se sentiu combalida pelos novos conceitos reformistas de Martim Lutero. Então, Santo Inácio de Loyola foi elevado, investido como a grande ordem que combateria as transgressões realizadas à teologia católica. Esse processo cultural catolicizante influenciou o Brasil praticamente de uma maneira mais ostensiva até a nossa República, em 1889, quando, com a sua proclamação, construiu-se a primeira Constituição Republicana, em que se separou oficialmente a Igreja do Estado. Porque até então a Igreja constituía o quarto poder. Havia o poder legislativo, pela bicameral, pelo Senado e a Câmara de Deputados, o Judiciário, na época o Supremo Tribunal, equivalente ao Supremo Tribunal Federal, e o Executivo, através do primeiro-ministro e do rei, que acumulavam as funções executivas, no caso Dom Pedro II. Com o advento da proclamação da República, o Brasil se tornou um Estado laico, na Constituição, mas não de fato. Porque até hoje nós somos limitados por feriados, por manifestações religiosas, independentes da nossa crença. Temos uma porção de feriados religiosos, basicamente católicos, que uma parte da população não segue essa fé, essa religião, e, entanto, tem que se submeter como esses feriadões que nós vamos seguindo aí em série desde o início do ano. De toda forma, o Espiritismo chegou no Brasil através de dois médiuns receitistas que prescreviam a homeopatia. Um era Bento Muri, um francês, e o outro era um português que no momento me falha a memória. Esses médiuns receitistas ficaram famosos e através da mediunidade receitista começou a aparecerem as manifestações espíritas no Brasil. Posteriormente, elas foram adotadas pela elite da época, constituída de intelectuais, políticos e a própria corte. Então, as primeiras leituras do Livro dos Espíritos, ainda em francês, já que não havia uma tradução na língua portuguesa, deram acesso à doutrina do professor Kardec. Bom, essa é uma história longa que eu poderia mais tarde me alongar, no sentido ou de abri-la mais, mas o propósito de hoje não é esse. O propósito de hoje é justamente mostrar
alguns aspectos da doutrina, inicialmente, o que é a base da doutrina, o que constitui a nossa doutrina, qual é o nosso esforço, porque eu não sei, mas talvez 80 e poucos % dos espíritas não estudam e ficam dependentes de uma verdade espiritual que chegue do alto a tais consultas aos espaços superiores para que respondam aos seus questionamentos que devem ser respondidos por nós aqui, porque nós estamos vivendo na Terra, temos os 2 pés, temos a respiração, o coração e temos que enfrentar os nossos problemas e não fazendo consultas que podem ser boas ou podem ser discordantes de uma verdadeira realidade. Então, a tendência desses espíritas foi sempre chamar entidades ditas tutelares e guias que orientam, mas necessariamente nós não precisamos de orientação nem de guias, nem de entidades tutelares. Nós temos a nossa consciência e, através da fé raciocinada, do estudo da doutrina espírita, basicamente da sua filosofia, nós temos condições que sobrelevam essas consultas que nem sempre vêm de espíritos adiantados e superiores. Portanto, a nossa aula vai ter como tônica hoje, na primeira parte, a base da doutrina espírita, já que as pessoas não conhecem. E na segunda, uma leitura da lei da igualdade, que tem sempre, como as leis divinas, um desdobramento social, que se estende, então, à própria política e à própria conjuntura formada por leis civis, penais, tributárias, trabalhistas, enfim, de toda espécie. Enfim, a nossa doutrina, ela tem um desdobramento social. Ela não fica isolada nas 4 paredes de um centro espírita. Eu diria que ela se superpõe, ela sobe mais do que os muros da casa espírita para se alongar e se desdobrar nas ruas e na sociedade. Vamos então começar o nosso trabalho. Eu peço a Milka para colocar aí a prece de abertura. Senhor Jesus, somos discípulos vossos. Os vossos ensinamentos e, sobretudo, o vosso exemplo, as vossas ações consagram o modelo e o guia que nós devemos seguir. Como diz o Livro dos Espíritos, vós sois a encarnação mais perfeita vindo ao mundo. Portanto, temos que voltar para vós, como a origem, a causa e a busca de um modelo de comportamento, de atitudes e vontade que, através dos teus ensinamentos evangélicos e com a leitura providencial, através da lógica espírita, interpretarmos esses textos. Não submetidos à letra, mas sim os seus conceitos profundos, o que há realmente de oculto em cada metáfora que vós nos trouxestes. É o conteúdo que nós temos que abrir. Portanto, ó Mestre, nós pedimos que abençoe a nossa aula, que Deus, sobretudo, esteja conosco e que os espíritos que atuam dentro da linha do professor Kardec, que são espíritos já que desencarnaram, conhecendo a doutrina espírita, praticaram a doutrina espírita quando na Terra e levam esse cabedal de conhecimentos para o mundo superior, que eles então, Senhor,
venham nos assistir no dia de hoje. Assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 17 de novembro do ano 2018, pela graça de Deus. Amém. Vamos ver se a gente tem um tempozinho para fazer perguntas, mas eu não sei se vai ser possível. Vamos abrir aqui, Amilcar, por favor. Bom, a coluna mestra da doutrina espírita é a filosofia. Sem filosofia, nós não vamos entrar na doutrina espírita. Vamos ver o que o professor Kardec fala sobre isso. Ele diz o seguinte no Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, no último item, conclusão. Seria formar ideia muito falsa do Espiritismo, ideia falsa do Espiritismo, quem julgasse que ele aure suas forças na prática das manifestações materiais, que são os fenômenos. Há casas que entronizam os fenômenos, endeusam os fenômenos, valorizam os fenômenos. Mas isso, dentro do contexto da doutrina, é secundário. Isso não forma a doutrina. O que forma a doutrina é isso que nós vamos estudar. E que, impedindo-se tais manifestações, as manifestações mediúnicas, os fenômenos de materialização, de transporte, etc., etc., é possível minar a base da doutrina. Não é nada disso. A doutrina não está estabilizada em cima da fenomenologia espírita. Ela está estabilizada na filosofia. E na filosofia, o apelo à razão, ao bom senso. Portanto, a força do espiritismo depende do exercício da razão, do raciocínio lógico, da articulação das ideias, dos questionamentos, das dúvidas, dos debates, das oposições de ideias, até se chegar a uma síntese delas. Como o brasileiro, ele não gosta de estudar, e muitos não têm formação, por alguma razão que possibilite esse estudo, já lá atrás nos seus cursos, então ele não se debruça sobre esse aspecto da razão, sobre esses questionamentos. Mais fácil para ele é receber o impacto de uma mediunidade, de uma palavra idealizada, como a gente vê hoje, do Chico Xavier, que idealiza coisas, mas essas coisas são ideais. Isso não existe no dia a dia da nossa vida. A nossa vida exige força, determinação, questionamento, ação, sempre em defesa da soberania do bem. Então, essa razão, a lógica que o Espiritismo nos dá e que nos chega através do Livro dos Espíritos, que é o livro fundamental da doutrina, é que vai constituir a base de crescimento da nossa doutrina. Iludam-se aqueles que estão através dos fenômenos. E vão se iludir, porque eles preferem escutar as vozes do alto a exercer o seu próprio raciocínio, que às vezes é difícil. E o que raciocínio é esse que nós estudamos? Os problemas da vida, da morte e do pós-morte. Tudo bem. Estudamos o que em filosofia nós chamamos de causas primeiras. Quais são as causas primeiras? Deus, os elementos gerais do universo, que a doutrina fala em matéria e espírito, matéria, energia e espírito, são os dois elementos gerais do universo, matéria e energia, que é uma coisa só, e espírito. A criação, o fenômeno da criação, de tudo que existe
e se manifesta visível e invisivelmente, e o princípio que rege a vida, a própria biologia, a razão de ser dos seres. Essas são as causas primeiras. Como ele também aborda a morte e o pós-morte, então nós vamos estudar no Livro dos Espíritos o mundo dos espíritos. E, finalmente, uma legislação divina que vai nos normatizar e vai, eu diria, criar um sistema comportamental, psicológico e espiritual, que são as leis divinas. Aqui. E, finalmente, ainda no pós-morte ou na própria vida, as esperanças e consolações que pode o espírita entender relativamente a essa vida como a vida futura. Muito bem. Então, essa ideologia que forma o corpo doutrinário do Livro dos Espíritos e forma o corpo doutrinário básico doutrina espírita. Posteriormente, ele vai publicar o Livro dos Médiuns, que é um livro de caráter de experimentação e investigação da mediunidade, e mais tarde o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que é um livro que traz os ensinamentos de Jesus. Mas sem o estudo efetivo, maduro, não repetitivo, não mnemônico, não de memorização, mas de articulação das ideias e da razão, nós não poderíamos praticar um verdadeiro espiritismo. Então é mais fácil correr para a religião, porque a religião é uma coisa de adoração, é uma coisa de sentimento, é uma coisa que cada um extravasa o que precisa, mas sem uma base lógica muitas vezes. Muito bem. Quando nós entendemos que a filosofia espírita, ela vai estudando todos os perguntas ou questionamentos fundamentais do ser humano, como nós vimos, e que se restringe aqui didaticamente à vida, à morte e o pós-morte, que são as grandes questões do questionamento humano sobre a origem da vida, o que é a vida, sobre o que é a morte, o que é a morte, sobre depois da morte o que acontece. Então, quando ela chega a esse ponto, ela também, no seu estudo filosófico, ao trabalhar as leis divinas, ela sofre um desdobramento moral. E esse desdobramento moral é o juízo de valor no bem. Porque para a doutrina espírita, como para Jesus, o bem é que consagra a nossa vida. E no movimento prático, a caridade. Por isso que está fora da caridade não há salvação, que é o exercício do bem. Ele não fala, fora do Cristo não há salvação. Ele não fala isso, o Espiritismo, porque o Espiritismo não é sectário. Ele não pode dizer que fora do Cristo não há salvação. Ou dentro da sua linha de trabalho, dizer, tem que ser o Cristo que vai salvar. Ele não fala isso. Ele coloca um caráter ecumênico, que abrange todas as religiões, desde o catolicismo até o islamismo, e lá as religiões orientais, o hinduísmo, o brahmanismo, o budismo, seja o que for. Caridade. Caridade qualquer um faz. Caridade tem o exercício do bem, da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo. Então, esse juízo moral é que vai dar justamente o desdobramento da filosofia, que é a filosofia de efeito moral. Por isso, quando eu tive, o ano passado, lá no busto do Allan Kardec, até com meu filho, o Daniel, falei, Daniel, filma aqui eu vou falar umas palavras aqui. Ele disse, você tem mania do espiritismo, papai? Eu não vou filmar nada. Eu falei, cara, você tem que me ajudar. Você não vai fazer isso comigo. Não, não quero. Eu falei, não, peraí, agora não. Agora é o pai que está pedindo, não. O pai está mandando. Filma aqui, eu do lado do busto. Tá bom, não quer, isso é com ele. Mas ele filmou. E no busto, quando eu cheguei, estava assim. Tem um busto aqui, tem uma coluna aqui, né? O busto dele, do Allan Kardec, ele, a face e o tronco, e em cima tem
uma laje de pedra forte, única assim, e duas vigas também de pedras superpostas, em que a laje se assenta. É uma coisa dos druitas, que os druitas tinham isso, que é um povo da época que precedeu a França de hoje. Então, Allan Kardec teve uma encarnação como druida, daí o seu nome Kardec, que é daquela época. Então, quando eu me deparo com o busto e com a coluna, está escrito assim, gravado em baixo relevo, né? Pelo martelo e o... Como é que é o nome? Esqueci o... Como é? Talhadeira, não é talhadeira, não. Tem outro nome, Ele tem ali, está escrito assim, Modelo, né? Então está assim, Allan Kardec, fundador da filosofia espírita. Professor Buril. Buril, é isso mesmo, Buril. Allan Kardec, fundador da filosofia racional espírita. Ele fala a palavra racional. Fundador, preste atenção, da filosofia racional espírita. Ele não fala da religião espírita. Religião foi uma coisa que aconteceu aqui no Brasil e em outros lugares, mas ele não fala isso. Nem os seus seguidores. Embaixo. Todo efeito tem uma causa. Causas inteligentes produzem efeitos inteligentes. A grandeza do efeito está na potência da causa, que é o axioma básico, que ele constrói a doutrina, uma relação de causa e efeito. E o axioma é uma proposição em matemática que a gente usa para encurtar os cálculos. E também em filosofia, que não precisa ser demonstrável como uma teoria, um teorema, alguma coisa, uma experiência. Então, ele, nesse momento, eu quando deparei com aquilo, eu falei, mas isso é a lógica espírita, é a razão espírita. Isso é Allan Kardec, isso são os espíritos superiores. Eles não vieram fundar mais uma religião no mundo, meu Deus. A gente está cheio de religiões. E Allan Kardec diz que não vai fundar nenhuma religião mais. Então, essa visão da filosofia racional, ela veio aqui. Então, como o efeito moral que se produz através da filosofia no juízo de valor do bem, nós dizemos, e por extensão, esse juízo de valor se estende à verdade e ao belo. É o bem, a verdade e o belo. O belo a gente vê como harmonia, como uma criação harmônica. Com isso, ele exclui a religião. Aí torna desnecessária seguirmos alguma ordem religiosa com a sua teologia, seus cânticos, seu culto exterior, sua hierarquia e tudo mais que se assenta, os artigos de fé, os dogmas, tudo mais que se assenta. Não obstante a clareza da doutrina espírita, por força dessa influência cultural nossa, e também eu diria hereditária de uma certa maneira, atávica, o catolicismo perpassou a doutrina, impregnou ela. Então você vê muitos centros espíritas com cântico, com orações, e vai andando. Milhões de orações, uma oração disso, oração daquilo, e a doutrina não é nada disso. Ela assenta na nossa lógica, na nossa razão, sem a frieza da razão, porque ela vai também articular a fé, que é a visão de Deus, e que permite, então, uma compreensão da origem e de tudo e do respeito a uma vontade maior que é Deus. A doutrina espírita, ela acredita em Deus, ela é teísta. Né? Então, o que acontece? A doutrina espírita, essa razão vai nos conduzir a três respostas: a existência de Deus, a existência do Espírito
e a existência de matéria e energia. Essa é a tríade, ou a trilogia, tríade espírita. Não é Pai, Filho e Espírito Santo. Pode ser, mas isso é de outros. A nossa é Deus, Espírito e matéria e energia. Bom, vamos andar mais um pouquinho, subir. Porém, como nós somos dotados de razão e exercemos a nossa razão, que eu falei que é a base da articulação do pensamento kardecista, da doutrina, da filosofia, é esse axioma, toda causa gera um efeito. Então nós vamos estender esse raciocínio para quê? Para a fé. A fé nossa, algumas vezes já disse isso aqui, ela está baseada em fatos. Não é uma fé de adoração pura, com arrobos de uns sentimentos, com aquelas coisas meio esteriformes que a gente vê, com choros, com convulsões. É uma fé que não é fria, mas ela é uma fé consistente. Por exemplo, se eu pegasse essa pedra aqui e jogasse no chão, esse pedaço aqui de prendedor de papel, ele vai cair. Então existe uma força que atrai ele para baixo. Tem que atrair. Essa força nós estudamos, que atrai ele para baixo, é a força da gravitação, ou da gravidade. É uma força. Uma das forças da natureza é essa aqui, já foi comprovada recentemente a existência dos gravitons, que são as partículas que atuam sobre a gravidade. Então, isso nós vemos. Então, nós sabemos que o corpo cai. E por sabermos que o corpo cai, nós não estamos formulando hipótese sobre a queda do corpo. É um fato. O corpo caiu, é um fato. Eu vi. É objetivo, factual e cai em todo mundo. É universal. São as características da verdade científica. Factual, objetividade, universalidade. O que cai aqui, cai na China. Quando nós pensamos em Deus, nós vamos articular nossa fé e vamos puxar Allan Kardec. Eu vejo a natureza, eu vejo a criação, eu me embeiveço com a beleza da mata, das cores dos pássaros, uma série de coisas, da perfeição. Recentemente, lá, domingo passado, o Globo, o Fantástico, deu uma matéria da BBC sobre uns ciris, né? uns caranguejos que andam por cima de uma pedra para poderem se alimentar de algas marinhas, mas isso só é possível quando a maré entra em vazante. Quando a maré baixa, forma-se umas lagoas, uns arrecifes, e aquelas lagoas estão cheias de algas, que eles vão se alimentar. Quem ensinou eles a andar por cima daquelas rochas, caminhar até os lagos, no tempo certo que a maré desceu? Essa inteligência é linda. Então, quando nós vamos observando esses fatos, nós entendemos que a criação é inteligente e finalista, porque ela gera uma coisa cada vez mais perfeita. O finalismo da criação é a perfeição. Nós um dia vamos ser perfeitos, porque essa é a finalidade da nossa criação. Moralmente perfeitos, etc. Então, quando nós observamos esses fatos e essa inteligência, nós indagamos o porquê disso. Mas o porquê disso tem que ter necessariamente uma causa para produzir isso. E essa causa tem essa característica inteligente. Porque eu estou vendo esse problema do caranguejo, ele só vai naquela hora certa. Quando a maré baixou, ele não vai antes nem depois. E tem que comer antes que a maré suba, porque senão ele vai perder a comida dele. Tá certo, querido? Você está me ouvindo bem? Tranquilo? Ótimo. Desculpa, tem que... Sono inimigo, esse é o chamado sono inimigo. Aí... Beber água. Desculpem. Essa aqui é novidade. Então, como isso tem uma causa,
tem uma causa, e a causa inteligente, o que o Espiritismo concebe de Deus? Pergunta 1. A mais importante do Livro dos Espíritos. É a número 1. Deus é a causa primária, a inteligência suprema, todas as coisas. Então ele concebe Deus assim. Então a nossa concepção de Deus é forte. Não está numa adoração, não está no milagre. Eu sei que Deus existe, como essa pedra aqui cai. E eu sei que isso aqui cai. Eu não tenho fé que isso cai. Eu sei que isso cai. Caiu. Eu sei que Deus existe. Eu tenho fé em Deus porque sei que Deus existe. E se Ele é inteligente, a inteligência suprema, eu sei que Ele realmente atua e nos beneficia na medida dos nossos merecimentos. Então, essa fé, baseada em fatos e argumentos, é a chamada fé raciocinada. Aí diz, no Espiritismo não há lugar para roubos das paixões religiosas, aquelas coisas. Não obstante, não é frio como o corte insensível apenas da razão, não é frio. Conjuga essa fé robusta, dotada e cheia de razão. A devoção do espírito a Deus encontra calcadas nos sentimentos puros de amor, de humildade, de resignação à sua vontade, de submissão à sua sabedoria e justiça. A fé espírita toca no fato primariamente inteligente e causal, traduzido pela criação do universo e de todas as coisas e da vida, como a sua quinta essência mais bela e criativa da natureza. Bonito, né? Então é isso. Foi um espírito que escreveu para mim, lá no meu trabalho. Então, é isso. Então, nós temos que ter essa ideia. É isso que é a fé raciocinada. Então, a partir disso, o espírita, ele vai praticar a caridade, ele vai seguir o modelo de Jesus, mas ele vai ter uma fé que limita as paixões, os impulsos, os ideais perfeitos do Chico Xavier, que é uma perfeição que não assume nada aqui embaixo, não toma nenhuma atitude consistente para defender a gente, sempre permissivo, sempre tolerante, sempre dizendo perdoa 70, 77 vezes, ou 7 vezes. Não há um limite também para o perdão. O limite para o perdão é quando não pode, chega o momento de atingir os nossos direitos. Eu não posso deixar que ninguém atinja os meus direitos. Esse é o limite. É o dever do outro. Tudo na vida tem um limite, tem uma razão, tem uma articulação. Nós temos que lutar. Nós estamos no mundo aqui, não é para ficar idealizando as coisas e dizendo o Brasil vai ser solucionado pelas entidades. Pô, como eu fico nervoso com essas mensagens que chegam na rede social, está assim de mensagem. O Brasil não vai se resolver por causa das entidades, vai resolver porque nós aqui temos que tomar nossas iniciativas, temos que trabalhar e nos reformar. Não é possível que a gente jogue a nossa responsabilidade para outros. Nós temos que assumir o que somos, os nossos erros sobretudo, e recomeçarmos uma vida mais de equilíbrio e harmonia e de justiça. Então, por favor, é essa que é a doutrina espírita. Daí a fé ser a substância, daí a razão ser a substância dela. Então, isso foi o que eu construí, essa dissertaçãozinha. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Carola, quer perguntar alguma coisa? Não começa com isso, porque isso não funciona. Negócio de eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Tem alguma coisa aí? Tá bom. Mas tem alguma observação aqui em relação ao que foi dito? Fraterno. Ou fraterno aí atrás, alguma coisa? Vocês vão conseguir sua libertação. Vocês vão ver.
Então vamos passar para a segunda parte da aula. Lei da igualdade. Ele começa sempre com o natural, quer dizer, o que é da natureza do homem, né? Ou da natureza da criação. Porque tem a igualdade natural e tem a igualdade que é, eu diria, estabelecida pelas leis humanas. Leis humanas. Né? A nossa Constituição que estabelece uma série de igualdades que tem que ser respeitadas. Liberdade de exercício de religião, de pensar, de agir, enfim, tem uma série de liberdades que nós temos que seguir. Né? Nós não temos, a nossa Constituição já, ela capitula o preconceito, capitula as diferenças que existem. Lá em cima, quando foi criada, como cláusula pétrea, ela consagra tudo isso. Depois vieram as leis paralelas, mas isso já estava lá na própria Constituição. Se eu, como advogado, arguísse aquela lei que está na Constituição, não precisava dessas leis aqui embaixo, que são paralelas, direito à vida, etc, etc, etc. Bom, todos os homens são iguais perante Deus? Vocês têm alguma dúvida? Hein? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma dúvida? A doutrina fala alguma coisa? Somos todos iguais perante Deus, porque nós todos fomos criados por Deus. E, na realidade, se todos fomos criados por Deus, nós fomos criados sem discriminação de qualquer origem, razão ou fato. Nós somos todos iguais, porque, na essência, nós somos espíritos. Então, o espiritismo jamais poderá avocar diferenças. Ele convive com todas as diferenças, porque são diferenças que os espíritos, quando encarnado, assumem em relação à raça, à cor, à religião, seja o que for, ao status social, à nacionalidade, mas nós somos todos criados iguais. Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Quando Deus brilha para todos, eu falo da lei da igualdade. Todos os homens estão submetidos à mesma lei da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele todos são iguais. Então, todos são criados iguais. No leito de uma UTI, tem aqui um bilionário, entubado, né, cheio de catéter, e aqui do lado tem um sujeito pobre, um operário, entubado, cheio de catéter. Qual a diferença de um para o outro? Nenhuma. Mas o homem não entendeu isso, essa grande verdade. Ele acha que há diferenças, e não há. A grandeza nossa, Lucinha, é nós sermos superiores a nós próprios. Mesmo que nós tenhamos mais conhecimento que os outros, nós temos que debruçar com os nossos conhecimentos para ajudar os outros. E não para arrogantemente acharmos superiores. Isso não faz parte da doutrina. Não faz parte. Muito bem. Vou mandar mais um pouquinho. O homem, seja todos iguais, exclui a ideia dos homens dotados de poderes especiais. Porque todos nascem, morrem, etc. Concebidos que são por muitas religiões. Nós temos a ideia de seres criados de uma maneira diferenciada em muitas religiões. O Olimpo dos gregos, Olimpo é monte. A palavra grega é monte, isso aqui, ó, o monte. O Olimpo dos gregos mescla divindades e humanos. Isso não é verdade. E o que dizer do nascimento de Jesus?
Será que Deus ia contraditar a sua lei da igualdade, dando a Jesus um corpo fluídico, como muitos querem, não é? Um corpo, um perispírito, ele não teria corpo físico, seria encarnado como um perispírito. Será que é possível? Que nasceu sem concepção, sem espermatozoide, sem útero, sem óvulo. Que é isso? Onde é que nós estamos? Vamos coçar a nossa cabeça. Vamos coçar aqui, ó. Coça aqui, aqui, coça aqui, coça aqui, coça aqui. O que está vendo, pessoal? Ele tem que ser coerente. Nosso pai tem que ser coerente. Ele nasceu normal. Além do mais, ele teve 4 irmãos. Cadê os 4 irmãos de Jesus? Se dizem que a Virgem é Maria e os outros irmãos também nasceram assim, ninguém fala. Mas tem 4 irmãos, a Bíblia está isso. Acho que está em Marcos ou Lucas. Parem com isso, com essas superstições. Sigamos as coisas naturais. Ele nasceu como todos nós. Só que, como diz o professor, ele tinha um espírito superior. Mas a grandeza do espírito dele, da luz do espírito dele, da força moral do espírito dele, é aí que ele perfazia todos os milagres e a sua grande sabedoria. Era do espírito e não do corpo. Bom, aqui ele fala em desigualdade das aptidões, quer dizer, cada um às vezes nasce com aptidão diferente. Aí ele pergunta por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens. Bom, a aptidão para a matemática, para o esporte, para a música, seja qualquer tipo de atividade, é do próprio Espírito, que o Espírito é que trabalha nisso. Não é? O Espírito é que trabalha nisso. Como o Espírito encarna durante muitas vezes, às vezes exercendo a mesma atividade como músico, vamos supor Mozart, aos 3 anos, acho que ele foi aos 3 anos já, né? Foi, 4, ele já compunha, né? Compôs, eu não me lembro bem a primeira, foi uma sinfonia para piano, não foi não? Violino. E aí, 4 anos, de onde que esse cara tirou? Vamos coçar aqui? Coça. Da onde que ele tirou aos 4 anos os conhecimentos de harmonia, tonalidade, enfim, todos os artifícios de uma composição musical? De onde que ele tirou? Tirou do vento? Tirou do ADN dele? Tirou da mente dele? Não tem capacidade para isso. A neurociência ensina que um sujeito de 4 anos ainda não desenvolveu suficientemente as suas áreas cerebrais. Espera aí, está ali a neurociência dizendo, não tem neurônios desenvolvidos para a área da música, chamada área da música. De onde que ele tirou? Tirou de onde? Da vida pregressa. Ele compôs essa música não como Mozart, criança de 4 anos, mas sim como Mozart de espírito. Coça, coça. Coça a genética aí, coça. É a genética. Não é genética não, coça. É o espírito. Então, essa aptidão que Mozart teve, supõe que durante N vidas, diversas vidas, ele realmente foi um músico. E para ele ser outra vez músico, ele estava exercendo aquilo que ele sabe mais do que ninguém, a música. Então, a partir disso, surgem as aptidões. As aptidões dependem do tempo que o sujeito exerceu uma determinada atividade e do grau que ele quis desenvolver essa atividade, se ele quiser subir. Cada um tem a sua aptidão. Por que essa diferença de aptidões na criação do mundo? É simples. Vamos pegar uma empresa. A empresa tem o financeiro, a empresa lá tem o RH, o pessoal, tem o pessoal do comercial, tem o pessoal da administração, tem N setores. Mas todos esses setores trabalham sinergicamente para que a empresa apresente um bom produto, seja intelectual, seja material. Então, é uma sinergia, mas cada um tem a sua aptidão. Vai desde, às vezes, da servente, que faz os serviços gerais, faz a limpeza, até o executivo,
O diretor executivo que toma as decisões mais sérias com o conselho de administração. Mas todos trabalham sinergicamente. Então a sociedade ela tem que ter essas diversas aptidões para cada segmento da sociedade, cada atividade, desde o gari até, vamos supor, o médico, todos eles trabalharem por uma estrutura social mais perfeita. Se não tiver gari, você sabe o que acontece. Fica uma coisa terrível na rua. A gente já teve greve deles. Né? Então, essa multiplicidade de atividades corre em função de uma situação social mais equilibrada. Um dia eu podia falar da especialização exagerada em determinadas atividades, a autoespecialização, que foge um pouco desse caráter funcional da atividade no social. Né? Isso é outra coisa, né? Que eu não quero falar, mas isso existe também, que é um erro às vezes. Porque, por exemplo, eu estudei um tempo lá na Califórnia, na Universidade de Los Angeles. Aí quando chegava domingo, eu fazia a área da medicina lá, biomédica, medicina. Aí eles chamavam, olha, vai ter uma grande reunião que o pessoal vai tocar uns concertos, uma música, todos temos que ir lá para ver esse concerto, a música. Outro dia vai ter uma reunião lá no anfiteatro, o cara vai falar de filosofia, a gente tinha que ir. Qual era a conexão nossa, como médicos, para ouvir música, para escutar filosofia? É que a UCLA, a Universidade da Califórnia, ela tinha uma visão globalizada. Ele sabia que a gente tinha que ter um pouco de cultura geral. Senão a gente ficava só naquela bioquímica do sangue, exame hematológico, sabe como é que é? Exame de imagem, sabe como é que é? Não sai daquilo. Diagnóstico, tratamento, evolução, tá? Reabilitação, vai por aí. E a gente fica naquilo, a gente fica um excelente médico, mas sem uma cultura para articular algumas coisas que a medicina não oferece. Então, essa visão deles me seduziu. Né? A gente trocava. Depois, aí um cara lá da faculdade falar sobre biologia para os filósofos músicos. Então, essa diferença de aptidões é necessária. E a troca das aptidões é mais necessária ainda para que a gente forme um corpo só social. Então, não pode haver privilégios sociais. Qual é a consequência maior desse fato? A consequência maior desse fato é que na sociedade não pode haver sujeitos privilegiados. Sujeitos que devem ocupar todas as funções de uma maneira ética e responsável, honesta, mas não pode ter um privilegiado. Não pode ter um dono do poder. Não pode ter um chefe maior que queira abarcar todas as soluções. A sociedade não permite isso, não é? Por isso que a gente chama de democracia, nossa sociedade. Demos povo, Kratos, poder do povo, mas o povo não age nessa democracia. O povo não participa, porque o povo não tem massa crítica. Então, é essa a função da desigualdade, das aptidões. É dar um caráter funcional às ações sociais pela diversidade. Está claro isso aí? Vamos subir. Vamos subir. Bom, eu falei isso. A diferença de aptidões observada entre os homens decorre de duas condições. Experiência de vida, condicionado ao tempo da sua criação. Quer dizer, ele trabalhou mais nessa área. Exercício da vontade, condicionado ao livre-arbítrio de cada um. Uns são mais voluntariosos, no caso do livre-arbítrio, e trabalhadores. Outros são negligentes e preguiçosos. Então, o exercício da vontade pelo livre-arbítrio e o tempo de experiência é que vão dar uma aptidão mais qualificada. E aqui é o caráter funcional da aptidão, desde o médico até o gari. Essa pergunta ficou clara? Aqui a resposta. Essa pergunta acho que vocês conhecem. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? O que vocês acham? Hein?
Claro, é o patrimônio dele. Qual é o patrimônio nosso? O que a gente leva, de fato? É a experiência, o conhecimento, a nossa inteligência, o nosso perfil de vontade, isso que a gente leva para outra vida. Por isso que essas aulas são importantes. Não é que eu acho importante, para mim também é importante, porque quando a gente desencarnar, a gente vai ter uma diferença das outras que não conhecem essas coisas. Não vai ser um fato estranho a desencarnação. Já a gente está se munindo de conhecimentos para outra vida já, em relação a esses conceitos que o Espiritismo coloca. Ele prepara para outras vidas também. O espírito não retrocede, né? Ele não retrocede, né? Bom, a diversidade de aptidões entre os homens não provém da natureza íntima da criação, que Deus criou todos iguais, mas do grau de aperfeiçoamento que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Preste atenção, senão eu vou me coçar e vou acordar outra vez o Japi. Preste atenção. Não criou faculdades iguais. Todos foram criados simples e ignorantes. Leia lá a pergunta que está no livro dele. Como foram criados os espíritos? Simples e ignorantes. Simples por quê? Porque eles não têm necessidade. Ignorantes, porque nada conhecem. A partir do conhecimento e a partir da necessidade que vão surgindo em função das experiências de vida do dia a dia, eles vão ganhando uma complexidade e um grau de conhecimento. Mas se nós fomos criados assim, simples e ignorantes, nós não fomos criados com faculdades iguais. Mas permitiu que espíritos em graus diversos de desenvolvimento tivessem contato, a fim de que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos atrasados, etc, é a lei da caridade que os deve unir. Então, o compromisso maior de um professor, de uma aula, é dar o conhecimento a todos. Mais do que fenômenos, mais do que uma bela retórica, uma voz empombada, um discurso medieval, gongórico, barroco, falando N adjetivo, blá, blá, blá. Nada disso, as coisas têm que ser sérias, objetivas, claras, diretas. Como vocês vão entendendo isso. Nós fomos criados todos iguais. Não há sangue puro, não há sangue nobre, não há sangue servil, não há nada disso. Nós fomos criados simples e ignorantes, como espíritos. Aqui. Agora, na carne, a gente tem as influências da paternidade, da genética, da cultura, do meio ambiente, do país. Tudo isso vai influenciar a nossa formação. Na carne, mas como espírito, nós temos que desenvolver as nossas aptidões. Isso é fundamental. E nós temos que identificar qual é a nossa aptidão. O aluno vai para uma faculdade, ele não sabe qual a aptidão dele. Aí passa da física, da engenharia para a medicina, da medicina para a filosofia, ele começa a migrar. Porque ele não entendeu qual é a verdadeira aptidão dele. Ou ele vai só para ganhar dinheiro, aí quando vai ganhar dinheiro se torna um mau profissional, porque só quer ganhar dinheiro. E a profissão não é para ganhar dinheiro, é para exercê-la. O dinheiro é uma consequência do trabalho. Então, vão acabar com esse tabu. Nós somos todos, como espírito, fomos criados iguais. A diferença decorre do exercício do nossas atividades durante as encarnações passadas e da nossa vontade. Bom, esse aqui é um ponto importantíssimo. Eu fico até arrepiado. Desigualdades sociais. Vou botar aqui em homenagem à minha aluna aqui, o chapéu judaico. Desigualdades sociais. Vocês vivem ouvindo isso o tempo todo. Justiça social. Justiça social, desigualdade. Vamos ver o que o Espiritismo pensa sobre isso?
Vamos ver, Carol? Primeira pergunta. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Como se fosse uma coisa natural? Resposta: a desigualdade é obra do homem, não de Deus. Então, o primeiro postulado aqui é que Deus não abona desigualdades sociais, porque elas são criadas pelo próprio homem. Porque para Deus todos são criados iguais. Mas aí vai haver o desenvolvimento das aptidões, a cultura, o meio ambiente, a sociedade, a matéria, o dinheiro. Não é? Tudo isso vai formar um outro caldo, vai ferver, vai cozinhar de outra maneira e vai sair de outra forma esse alimento, essa sopa, vai sair diferente. Mas a desigualdade social não é uma lei da natureza. Portanto, não adianta dizer assim, a gente tem aquelas coisas lá do Nordeste, que a gente vê, a terra toda esturricada, seca, não tem uma vegetação mais. Se tem alguma, é um pau aberto, seco, com galho esparcejado para o céu, como um apelo de socorro, como se fosse uma mão. A gente vê aquela coisa toda e vai entrevistar ali. Ah, eu espero que Deus melhore, que espero melhore. Vai esperar nessa vida, do teu filho vai esperar, o teu neto vai esperar, porque isso já existe desde o Brasil Império. Para quem estuda um pouco de história, o problema da seca está lá, com os projetos de seca ainda no Brasil, de Dom Pedro II. Vai esperar que Deus, mas Deus não produziu isso, essa seca, essas condições que você está passando. Enfim, então é essa voluntariedade que o Espiritismo coloca a gente, né? Essa consciência. Vamos para outro. Por outro lado, quando coloca tudo em relação a Deus, ele condena a espécie de fatalismo, adotado por determinados seguidores do Espiritismo. Muitos dizem, aqui, como eu escuto isso? Aqui é um mundo de prova e expiação, aqui só encarna um espírito perfeito, portanto nós devemos nos conformar, nós devemos nos resignar. Espera aí. Resignar, conformar, é aceitar a lei divina. Tudo bem, eu estou aceitando esse momento meu, mas eu vou ter que lutar para sair disso. Eu não vou ficar dizendo que é prova e expiação, me vitimizando, pedindo a comiseração de todos e ficar sempre dizendo que o outro é culpado, se eu mesmo agir por meu benefício pessoal. Não pode. O Espiritismo não aceita isso. É igual o fato de eu ter arrebentado a perna e ter feito uma cirurgia e ter que fazer uma fisioterapia. Eu tenho que recuperar a minha perna, a musculação dela. Eu tenho que me favorecer. Então, esse fatalismo existe na medida do exercício do nosso livre-arbítrio. Porque, como eu disse ali, nós somos o quê? Os algozes de nós próprios. Nós somos vítimas de nós próprios. Isso começa assim, com essa consciência individual, e depois eu vou passar para a social, não é da social para a individual. Porque o princípio está em nós. A sociedade é um efeito das nossas ações. Nós construímos uma sociedade de acordo com como nós somos, como construímos uma família de acordo com como nós somos, como construímos uma atividade coletiva de acordo com como nós somos. Enfim, então, esse fatalismo, ele decorre, na realidade, das imperfeições morais de todos nós. Numa relação de causa e efeito, né? Pela lei da causa e efeito, e ele gera em nós a provação e o sofrimento. O homem é o próprio algoz, não a justiça divina. Pois que se produzisse o bem, não passaria em contrapartida por essas provas e provações. Então, quando nós produzimos o bem, nós não estamos expostos a provas e provações. Pelo contrário, nós vamos gradualizando a nossa atividade
E provavelmente numa outra encarnação nós encarnamos mais na Terra. Vamos encarnar num mundo mais perfeito que a Terra. Então tem que ter muito cuidado com essa prefixação das coisas. Certas coisas são prefixadas, que a gente não sabe quais são exatamente. Nem a morte é prefixada. A morte pode ser dilatada também, de acordo com o interesse. Tudo é flexibilizado. A única coisa que nós sabemos é que quando nós praticamos o mal, nós vamos receber o mal. Quando nós praticamos o bem, nós vamos receber o bem. Isso aí é um axioma também, isso é um princípio. Então nós temos que ter a nossa mente centrada na prática do bem, para não colher as coisas erradas. Bom, acho que o pessoal está cansando. Vou dar uma paradinha, vamos? Não? Vamos aqui. Bom, a grande pergunta: a desigualdade social vai desaparecer um dia? Hein? Baixa isso aqui, amigo, para eles não colarem aqui. Eles estão com papel, não vão colar. Eles vão colar no papel. A desigualdade social vai desaparecer algum dia? Quando? Hein? Chama-se a utopia socialista espírita. Não é verdade. Não vai achar graça não, Allan Kardec disse isso. Utopia socialista espírita. Vou repetir. O que é utopia? É algo imaginário? Não. Não é algo que um dia vai ser realizado. Mas é impossível ser realizado hoje ou nos próximos anos. A utopia. Né? A utopia, o termo utopia foi criado por Thomas More, se eu não me engano, que foi um escritor holandês que escreveu um romance chamado Utopia, que os indivíduos viviam todos numa ilha em pleno equilíbrio social, em plena felicidade, em plena saúde, etc, etc. Uma coisa perfeita, idealizada, perfeita, mas que na realidade não é possível. Então, a utopia socialista espírita, de acordo com os espíritos, só pode se realizar quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade de méritos. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Ou seja, a utopia espírita vai ser viabilizada pela modificação moral do cidadão, através da supressão do egoísmo e do orgulho. De toda forma, a desigualdade social diminuiu bastante ao longo dos tempos. Isso ninguém pode questionar, porque a própria história mostra isso. Por exemplo, a segunda revolução industrial que se deu na Europa, a primeira foi o vapor, a segunda foi o carvão. Carvão como energia motriz, né? A segunda revolução industrial, que usou o carvão para aquecer turbinas e de trens, e de navios, de fábrica, de aparelhos, de aparelhos de indústrias, né? Isso. Essa segunda revolução gerou uma crise grave nas condições de trabalho. Na Inglaterra vitoriana, da Rainha Vitória, que era uma grande produtora de tecidos, né? Grande produtora de tecidos, ela exportava para todo o mundo. As crianças trabalhavam menores de 10, 12 anos trabalhavam 10 horas por dia.
E os velhos, os homens, trabalhavam uma jornada de segunda a segunda, talvez 18 horas por dia. Então, eram condições de trabalho escravizantes na Inglaterra. Essas condições de trabalho escravizantes daquele operariado gerou uma revolta, que foi a ascensão do trabalho de Marx, Karl Marx, e o Manifesto Comunista, eu acho que foi em 1868, com as primeiras formulações do comunismo, seu livro Capital, para contrabalançar essa questão social dos trabalhadores, basicamente na Inglaterra, mas se espalhou para o mundo. Então, de lá para cá, como a legislação trabalhista evoluiu. Para quem não sabe, hoje, o empregado ele tem todo o amparo das leis da justiça trabalhista. Todo, né? Basicamente todo. Se os sujeitos não seguem isso, os patrões, empresariado, é porque eles estão contra a lei. Mas a lei estabelece tudo isso. Uma jornada de trabalho, tantas horas por semana, que eu acho que é 8 horas por dia, 5 dias, dá 40, 44 horas por dia, por semana. Enfim, condições de insalubridade não são permitidas. E vai andando a opção de coisa. Então, a lei evoluiu muito. Evoluiu muito. Não pode-se dizer que não evoluiu, evoluiu. Bem, então, essa desigualdade, ela já foi maior. E o que dizer da Idade Média? Que o senhor feudal tinha o direito sobre todos os seus servos. Todos, né? Era o senhor deles, né? Da escravidão também. Mas isso só vai se modificar quando o homem moralmente for evoluindo, né, para outro. Bom, aqui tem uma comparação com uma movimentação social comunista, ou marxista, tanto faz. Ao revés, quer dizer, dessa egoísmo e orgulho, a revolução social comunista é considerada inviável do ponto de vista do espíritivo, por não atingir a natureza primeira da desigualdade, que é o homem, com as suas imperfeições. Ponto. Sobe. Não se modifica a natureza psicológica e moral de ninguém com decretos e leis. Portanto, essa visão social, embora ela possa transitar para alguns valores, mas você não pode chegar e dizer assim: quem manda aqui sou eu. Quem discordar comigo vai para a prisão. Assina. Assinei o decreto. Acabou a imprensa. Acabou as firmas privadas. Quem manda aqui sou eu. Toda a riqueza é do Estado. Eu vou embora. Vai causar uma revolta no cidadão que trabalhou esses anos todos, que adquiriu honestamente seus bens, a sua propriedade. Vai causar uma revolta no cidadão que quer sua liberdade. Vai causar uma revolta no cidadão que quer escrever o que ele deve escrever e não ser censurado e preso por escrever alguma coisa que discorde do regime. Então, ela não propõe, não alavancou, porque essa revolução não entende que nós temos uma natureza. Ela desconsidera a nossa realidade psicológica, espiritual, ou o nosso viés moral. Enquanto eu não considerar isso, nós não vamos poder, a revolução não vai poder existir. Bem, essa é um paralelo entre as leis que são feitas de fora e que querem atingir a gente, mas não vai modificar a gente, vai nos tornar, como Allan Kardec diz, hipócritas e revoltados. Isso que vai fazer da gente. E, ao mesmo tempo, querer modificar, não vai. Então a modificação tem que ser de dentro para fora, do centro para a periferia, tá certo? Por isso que não prosperou. Porque desde o advento da Revolução Comunista, em 1917, já fez 100 anos agora, em 2017, nós não temos nenhum país que prosperou com a Revolução Comunista. Não existe nenhum país. Os países que tem hoje, como Cuba, é um regime pobre, muito limitado. Coreia do Norte, ninguém sabe o que tem lá dentro, que é uma caixa fechada. E outros que não regulam.
Por isso, a própria história depõe contra esse tipo de regime. Mas isso não exclui que nós tenhamos a nossa responsabilidade social. É outra coisa. Não adotar o social comunismo ou marxismo é uma coisa, mas nós sermos indivíduos sociais é outra coisa. Valorizar a sociedade é outra coisa. Isso é outra coisa. Respeitando o quê? As individualidades. Que sem isso nós não vamos prosperar. Bem, esse é o viés que a doutrina nos oferece. Se alguém estiver discordando, eu aceito críticas. Alguém quer me criticar aqui? Eu vou botar o óculos escuro. Então vamos lá. Então, esse é o grande problema. Vamos lá. Outro problema também é a desigualdade da riqueza. A desigualdade e a riqueza é uma coisa que o Espiritismo trata com muita clareza. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez essa igualdade? Não, não é possível. A diversidade das faculdades, dos caracteres, a isso se opõe. Ou seja, como há indivíduos mais voluntariosos, mais trabalhadores, mais inteligentes, mais experientes, se nós equalizarmos toda a riqueza numa hipótese absurda de uma sociedade, os que são mais diligentes, mais trabalhadores, mais voluntariosos, mais experientes, vão pegar o dinheiro do outro e passar para eles, o outro vai ficar pobre e ele vai ficar rico. A desigualdade é uma função do próprio desequilíbrio de aptidões dos espíritos e da sua qualificação moral, intelectual e moral. Porque existindo as diferenças morais, intelectuais e de atividade, de experiência na vida, sempre haverá também o efeito maior que a diferença das aptidões. Portanto, a igualdade é uma utopia. Essa realmente é uma utopia absoluta, essa nunca vai ser possível. Porque a própria natureza ela tem a sua diversidade. A gente vive falando em biodiversidade, é a própria natureza que tem a diversidade nas plantas e nos bichos, nos animais, é biológico. Diversidade biológica. Ecossistema. Os sistemas também são diferentes. Temos sistemas de rios, os sistemas de insolação, os sistemas de vento, os sistemas de ondas marinhas, etc. Temos diversos sistemas ecológicos, não é? Então, de temperatura e vai por aí, né? De clima. Então, é impossível, de acordo com a doutrina. Vamos. Aqui que eu falei mais do que está escrito. Aí, Allan Kardec, esse livro foi escrito em 1857, já tinham, historicamente, muitos trabalhos sobre a distribuição igualitária da riqueza, trabalhos de economia, trabalhos dos predecessores de Allan Kardec. Então, sobre isso, ele faz a seguinte pergunta. No entanto, há homens que creem ser esse o remédio aos males da sociedade, a equalização da riqueza. Que pensais a respeito? Perguntou o espírito. Agora é o chapéu. Tem pessoas que acham que a estatização da riqueza, em que o Estado paga as pessoas, tá certo? No Estado socialista extremado, no comunismo, você não tem salário, quem paga você é o Estado. Você vai ter que ter o vale de comida, refeição, não sei o quê, uma opção de benefício que o Estado coincide. E um salário que o Estado determina qual é. Independente se você trabalhou, não sei o quê, muito ou pouco. Você tem, o Estado é que é o senhor da riqueza, ele que dirige a riqueza e que distribui. Então, o que o Espírito diz? Isso é o Espírito, hein? Porque isso é a resposta do Espírito.
Esses que pensam assim são sistemáticos, quer dizer, são ortodoxos, sabe? Fechados, ortodoxos. Ou ambiciosos e invejosos. Eles chamam às vezes que são fechados no pensamento, têm ambição e invejam os que têm. Está claro o que eu disse aí? Invejam os que têm. Não compreende que a igualdade, que sonho, logo seria desfeita pela força das coisas. Claro. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não correis atrás de sonhos, quimeras. Então o Espírito dá uma bomba no Kardec, dizendo, vai combater o egoísmo, que a chaga social é aqui, é egoísmo, é orgulho, que é antítese da caridade. É pesado, mas é verdade. Vamos. Aí, essa resposta é uma resposta à doutrina marxista, porque chama os seus seguidores de sistemáticos, ambiciosos e invejosos. Quer dizer, o Espírito bateu firme aqui. Outra pergunta. Se a igualdade das riquezas não é possível, sucederá o mesmo com o bem-estar? Bem, eu terminei a igualdade da riqueza, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta a fazer sobre a utopia socialista espírita, sobre o conceito de distribuição de riqueza, sobre, enfim, sobre a injustiça social. Ninguém tem nada? Não, fala aí. Eu estou aqui nesse item aqui. Não, né? Não, essa já foi. Não, eu estou falando essa, depois a gente volta outra vez. No final da aula. Não, então. Aí, está com dor na coluna? Tudo bem, então. Essa turma está muito. Está gente dormindo aí, não, né? Essa 812 é uma pergunta muito estranha. E a resposta é muito estranha. A resposta, para mim, não me agradou. Não gostei dessa resposta. Vamos ver por quê. Se a igualdade das riquezas não é possível, sucederá também o mesmo com o bem-estar. O que é o bem-estar? A gente ter lazer, ter saúde, né? Ter paz, né? Trabalhar naquilo que a gente quer, não aquilo que a gente é obrigado, né? Se aqui tem um amigo meu que é músico, eu não vou botar ele para fazer cálculo integral, ele vai morrer no dia seguinte. Não dá. Então tem que trabalhar naquilo que gosta, né? Eu tenho horror a dinheiro, horror a finança, número. Por isso que eu fui fazer psiquiatria, que é uma coisa abstrata. E depois psicanálise é mais interessante ainda, porque trafega na filosofia, antropologia, tem uma série de coisas interessantes. Eu não gosto de número. Não me dou bem com número, né? Cada um tem sua aptidão. Eu não gosto de matemática. Bom, e não me dou bem com ela. A igualdade da riqueza, o mesmo com o bem-estar? Não. O bem-estar é relativo a todos. Relativo. E todos poderiam desfrutá-lo se o entendessem convenientemente. Bom, vamos ver o que é isso. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que lhe seja agradável. Eu acho que é. E não na execução de trabalhos pelos quais não sinta nenhum prazer. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Claro, cada um faria a sua parte. Em tudo existe equilíbrio. O homem é quem perturba. Então ele diz aqui que o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que lhe seja agradável. Aí eu critiquei essa pergunta, falei, mas vem cá, o cara que precisa trabalhar, que tem conta para pagar no fim do mês, que tem filho na escola, que tem a família, ou uma mulher que tem um filho separado, você acha que ela vai ficar
com diletantismo, buscando o que dá prazer a ela, a necessidade do dia é muito mais imediata e premente do que ficar no bem-estar. Aí não gostei dessa resposta. Não gostei. Hein? Tá certo, mas ele não assinala, ele diz poderiam desfrutá-lo. Ele não, para ser o futuro, ele tinha que dizer todos poderiam um dia desfrutá-lo. Ou todos poderão, melhor usar o futuro. Ele usa um condicional. Poderiam é uma coisa que você pôde e não fez. Você realizou, podia realizar e não realizou. Bota alto que eu não escuto mais. É verdade. Mas ele fala de uma maneira genérica, ele quer abranger todos, né? Ele não quer abranger só esse tipo de pessoa, ele quer todo mundo. Também, volta também. Então, vamos aos comentários. Esse é meu comentário. De fato, como fazer um trabalhador que, por sobrevivência financeira, aceita atividade discrepante da sua aptidão? Ele tem que viver esta realidade em que vive e é ela que tem que submeter. Ele tem que viver dentro disso. Não pode sair disso. Quantas pessoas, se tivessem a gente tido a oportunidade de desenvolver suas aptidões, estariam numa situação muito melhor socialmente? Quem é o responsável? É o Estado. O Estado que é fogo. O Estado que ferra a gente. Será possível que todos se entendam? Bom, lá em casa eu não me entendo muito bem, não. Está difícil. A situação lá é braba. Aí ele responde sinteticamente, sim, quando todos praticarem a lei da justiça. Isso também, Luciano, é uma utopia, né? Todos terem conhecimento que justiça é você respeitar o direito do próximo. Todos. A gente, mas aí a massa não sabe o que é isso. Pois é. Então, isso é uma utopia, sim, um dia, quando... Quer dizer, então, o entendimento pressupõe, nessa visão, ao respeito do direito de cada um. Desde que nós possamos respeitar o direito do outro, nós vamos ter uma condição melhor de dialogar em casa. Tem que falar alto. Claro, claro. Não, em 1932, a mulher não podia votar. Depois que ela foi dado para ela o direito ao voto. Só em 1932, no Brasil. E lá na Arábia Saudita, a mulher não pode nada. Fascismo? Deixa eu terminar esse ponto e eu respondo. Você me lembra? A lei da justiça como civil estabelece o respeito aos direitos de cada um. Aqui, ó, Milka. A lei da justiça terminou, né? Terminou a aula? É. Então, espera aí,
É? Não, peraí que eu não terminei. O espírito saiu. Agora vamos à resposta dos outros. Primeira, fascismo. Uma definição de ciência política. Eu chamaria, senta lá, por favor, para não perder energia. Eu chamaria o fascismo um tipo de ditadura. Ditadura calcada em sentimentos nacionalistas que querem levar o país a um crescimento, a um desenvolvimento, a uma vigorização do sentimento da nacionalidade, mas é uma ditadura que não se preocupa com a distribuição igualitária de riquezas. É uma ditadura de viés, como todas, né? De viés repressivo, mas calcada mais numa centralização do poder, sem afetar muito a riqueza da sociedade. Basicamente, eu acho que é isso, né? Embora estou vacilando um pouquinho, vou ter que dar uma estudada nisso, sobre o fascismo. Mas o fascismo vigiu com o nacionalsocialismo do Hitler, né? Que o nazismo é o nacionalsocialismo. Ele dizia que ia ter uma nacionalidade grupada num socialismo, mas o socialismo não ocorreu. Ocorreu uma beligerância, né? Porque o nacionalsocialismo nasceu na Alemanha como uma reação ao Acordo de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu a batalha e fez um acordo muito negativo para ela, tendo que pagar uma fortuna imensa de, não sei a moeda da época, e ao mesmo tempo ceder uma série de regiões que ela tinha. Então aquilo ali foi uma frustração para eles, para os alemães. Eles nunca engoliram essa frustração da perda da Segunda Guerra e as consequências deploráveis para ele, e ele foi mobilizando o sentimento nacionalista em busca do reaver do perdido na guerra e de expandir o seu império. Então, o caldo que fermentou o nacionalsocialismo na Alemanha foi justamente uma reação às condições impostas pela Segunda Guerra Mundial. E, à luz disso, ele se proclamou, autoproclamou o chefe desse partido nacional-socialista, extinguiu todos os partidos opostos, acabou com a imprensa, entrou com uma propaganda forte para poder doutrinar a população em relação às suas ambições, e empolgou a Alemanha com as suas ideias de poder, de grandeza, que a Alemanha sempre teve essas coisas no passado, sempre se achou melhor, a mais poderosa, não é? Enfim. Então, em cima dessa ideia de poder da Alemanha, também do povo alemão, ele trouxe o povo junto para ele, e aí estabeleceu-se o regime fascista, que foi uma variante desse nacionalsocialismo. É mais ou menos isso. Eu não fui muito claro, não, mas próxima aula eu respondo melhor. Desculpa. Mais alguma pergunta? Qual é 807? Não tem 810, não. Qual é?
Tá certo, tudo bem. Obrigado pela sua colaboração. Não tem mais nada? Tem que falar alto que eu escuto mal. Deixa eu levar. Depois a gravação no YouTube fica ruim, não dá para ouvir. Tem que falar no microfone, senão depois não fica bom na gravação. Não, só uma colocação aqui, eu sou da 805, né? Passando de um mundo superior para o mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas. Aí só fez um comentário que está aqui, né? Deus, não, portanto, não criou faculdades desiguais, mas permitiu que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, né? E também para os homens. Eu perguntaria ao senhor, nesse caso, vamos dizer assim, como o senhor falou, Jesus foi o espírito, né, que esteve conosco, né, mais evoluído, criado por Deus. Seria esse o processo? Ele vindo de mundos superiores, estando conosco para nos auxiliar? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala em migrações planetárias. Essa aula eu dei lá, muitos anos atrás, migrações planetárias. Vou repetir, planetárias, quer dizer, há planetas que são mais evoluídos que a Terra e há planetas que estão ainda no estado de menor evolução que a Terra. Quando o espírito evolui a um determinado nível, ele chega a um ponto que a Terra não pode oferecer para ele nenhuma oportunidade de progresso mais, porque os requisitos, eu diria, didáticos, existenciais que a Terra lhe oferecia foram preenchidos por ele. Agora, na faculdade, você tem que estudar aquela matéria. Depois que você aprendeu e passou, você não vai voltar a estudar aquela matéria, nem adianta você ficar lá que você não vai progredir. Você tem que pegar uma matéria superior àquela. Então, a Terra pode ser uma grande escola nessa figuração. Quando o indivíduo preenche todo o currículo aqui, eu diria existencial na Terra, ele vai migrar para um planeta superior, onde vão acontecer outro nível de exigências. Vai ser outro grau de estudo existencial. Da mesma forma, se ele repete diversas vezes aquela matéria aqui, ele é reincidente, ele tem a sua recuperação, não consegue, ele fica na dependência, não consegue. Ele não consegue andar, então ele é transferido para um planeta inferior, aonde ele vai produzir a recuperação, agora em condições mais difíceis do que a Terra. Essas transmigrações planetárias fazem parte da grande solidariedade dos espíritos na criação e no universo, porque todos os mundos são solidários. Na criação de Deus, há um vínculo entre todos eles, embora nós não percebamos. Então, porém, há determinados espíritos que são professores naquela matéria existencial. E eles preencheram todos os requisitos aqui da Terra, muitos anos. Mas às vezes eles voltam, que nós chamamos missão, para ensinar os alunos, para alavancar o progresso, que está estagnado. Então eles vão lá, dão um curso, dão outros cursos e vão avançando com aqueles alunos. Esses espíritos que vêm em missão e são muito mais elevados, o modelo mais perfeito dele, de acordo com a doutrina, é Jesus. Então Jesus veio, eu não sei nem se ele estava em algum outro planeta, não sei, a doutrina não fala sobre isso, mas veio aqui com essa missão de fazer o progresso. Ou seja, porque do ponto de vista religioso, o Ocidente estava estagnado com as leis mosaicas e era necessário dar um avanço nessas leis, sem aboná-las. Porque ele diz, não penseis que eu vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, até o último ponto, até o último J, alguma coisa assim. Ele não desabona os seus antecessores, porque ele não pode desabonar Moisés, que é um enviado de Deus também, por uma época. Mas essa época foi superada para a própria evolução,
Então ele vem para dar uma nova alavancada moral. É essa. E há outros espíritos que vêm também superiores para trazer evolução planetária nas ciências, nas artes, na filosofia, na moral e nos costumes. Um ponto sempre que fica questionado, que eu tive recentemente em São Paulo, lá num seminário, é o seguinte: o espiritismo é muito para o mundo ocidental. O espiritismo é uma filosofia pro Ocidente. Vem da França pro Ocidente. Está nos costumes do Ocidente. E no Oriente? Não tem o Senhor Krishna? Tem. Não tem o Senhor Buda? Tem. Tem uma série de santos. O Senhor Krishna é bem mais antigo que até Moisés. O Senhor Krishna são 7.000 anos antes do Cristo, alguma coisa assim. Então a gente fica pensando que esse modelo que foi nos oferecido não é um modelo universal, como Emmanuel quer propor, que diz que Jesus é o grande, não sei o quê, é o mais alto de todos. O Espiritismo não diz que ele é mais alto que Buda, ele diz que é o modelo mais perfeito que Deus nos criou. Não sei. Então fica só essa ressalva, que a minha doutrina tem suas limitações quando nós queremos questionar alguns aspectos que ela não foi suficientemente clara. Mas realmente os espíritos superiores vêm para cá para nos ajudar, para ver se melhora a nossa situação planetária. Eu acho que terminamos aí. Hein? Há muitas moradas, é. Isso. É isso, tem muitos planetas. Então, nós estamos terminando. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham assimilado. A aula hoje trouxe muitos conceitos. E de todos aqueles, o que eu pessoalmente mais gosto é o da filosofia espírita, que ela está estabilizada na razão e não nos fenômenos materiais, nem nos chamados milagres, essas coisas, que eu gostaria até um dia de estudar isso, porque isso está muito bem descrito, os milagres, no livro A Gênese, que foi o último livro publicado pelo professor em vida. De toda forma, eu agradeço vocês e vamos fazer a prece de encerramento. Amilcar? Não está lá, não. Está chegando. Amilcar está comigo há mais de 30 anos. Por isso que eu tenho essa intimidade com ele. E eu com ele também, né? Senhor Jesus, estamos aqui encerrando a nossa penúltima aula deste ano e queremos vos pedir que nos dê paz, nos dê saúde, minore as nossas dificuldades e nos inspire sempre para o caminho do bem, cuja virtude maior é a caridade. O bem é a fonte de todas as virtudes, e dentro delas, a que o bem eleva a posição maior é a caridade, porque denota a solidariedade, a fraternidade e a igualdade e, sobretudo, o amor pela piedade e os sofrimentos que o próximo passa. Sem esse sentimento de fraternidade, de igualdade e de respeito aos direitos do próximo, que é a liberdade, nós de fato não poderemos crescer muito em nosso trabalho como espíritas,
ou em nosso trabalho como cidadãos. Portanto, eu peço que abençoe os alunos, seus familiares, lhes dê saúde, paz, tenham um belo domingo, um final de sábado muito fraterno, tenham um feriadão lá na segunda ou na terça, Enfim, Jesus, eu peço por todos nós, em vosso nome, em nome de Deus, eleva o meu pensamento na prece única, a única prece que nos deixaste. Com a ressalva que muitos fazem prece, foram aditados pela teologia católica tantas e tantas preces paralelas, quando toda essa é a prece mãe e que verdadeiramente sintetiza a nossa relação com Deus. Então vamos juntos, em ritmo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque é vosso reino, o poder e a glória. Em vosso nome, Mestre amado, e em nome de Deus, encerramos o nosso curso. Amém.